Eu sou o Benjamin e sempre fui um apaixonado por história e mitologia. É incrível poder conhecer sobre personagens cercados de simbologia, deuses, semideuses ou heróis. Hoje, nós vamos saber um pouco mais sobre uma entidade que caminha entre o mundo dos vivos e dos mortos. Um ser presente em histórias antigas e no imaginário cinematográfico: o vampiro. Mas essa criatura tem algo especial. É um híbrido entre o universo fantasmagórico e vampiresco. Conheça os Vetalas. Mitos de vampiros englobam várias culturas, de diversas áreas geográficas. Civilizações como os maias, astecas, sumérios, babilônios e indianos convivem com lendas de vampiros e fantasmas. A Índia, junto com o Egito e China, possui vários elementos com personagens obscuros e fantasmagóricos. Pode-se considerar que o hinduísmo é uma filosofia de ordem religiosa que engloba tradições, valores, crenças e culturas advindos de povos diferentes. Ele é atualmente dividido em 3 fases históricas. Na sua primeira fase, conhecida como Védica, cultuava-se deuses como Diaos e muitos outros seres sábios e mitológicos. Mas nem só de deuses vive o hinduísmo. Existe um leque gigantesco de outras criaturas que são conhecidas, temidas e adoradas pelos seguidores dos Vedas, desde tempos imemoriais. Criaturas como asuras, rakshasas e outras entidades vampíricas fazem parte da mitologia indiana. Algumas divindades, como a própria deusa Kali, esposa de Shiva, é representada com manchas de sangue, com cobras e com um colar de crânios, demonstrando seus aspectos sombrios. Os seres pisachas também faziam partes de rituais de cremação, transmitindo várias enfermidades e gerando caos. Dentre essas concepções presentes na cultura indiana, uma bastante difundida é o Vetala. Os Vetalas são seres que rondam cemitérios e crematórios à noite, alimentando-se de carne, energia de decomposição e principalmente de sangue humano ou animal. Eles têm uma forma etérea, mas manifestam-se materialmente ou podem se apossar de corpos mortos e usá-los. De acordo com algumas lendas, essas entidades se originaram de almas que não conseguiram fazer passagem, ficando presas entre a vida e a morte. Outros dizem se tratar de pessoas extremamente hostis que morreram ou almas atormentadas por não terem recebido um ritual funerário digno que, por isso, foram condenadas a vagar para sempre na escuridão. No hinduísmo, o Vetala, também conhecido como Baital, é um espírito vampiresco, maligno, que assombra cemitérios e leva a possessões demoníacas de cadáveres. Ao possuir um corpo, ele vai caminhar entre os seres humanos para incomodar, principalmente os religiosos. Sua aparência é assustadora. Metade do seu corpo se assemelha a um ser humano e a outra metade lembra um morcego. Geralmente possui 1,5 metro de altura. Quase sempre, assim como os morcegos, repousam de cabeça para baixo em galhos de árvores. Dentre suas habilidades, além da capacidade de possuir corpos de cadáveres e usá-los como hospedeiros, eles podem também deixá-los quando quiserem. Seu objetivo maior é amedrontar, levar as pessoas a um estado de loucura, gerar abortos e matar crianças. Os Vetalas são extremamente sensíveis à luz solar. Durante o dia, na maior parte dos casos, se escondem em túmulos subterrâneos e catacumbas. Porém, ao possuir um corpo, eles têm livre acesso a locais com luz, transformando cadáveres em verdadeiros zumbis. Conforme algumas obras secretas pertencentes a uma família de sumos sacerdotes indiana, em tempos antigos, os tesouros dos templos hindus eram muito cobiçados por bandidos. Para protegê-los, eles usavam a fama assombrosa dos Vetalas. Esses seres,
estão presos em uma espécie de limbo entre a vida e a morte. Podem prever o futuro e têm total conhecimento sobre o presente e o passado, ou fingem ter. A natureza humana está dentre suas áreas de maior entendimento. Eles manipulam a mente terrena através de sonhos e se comunicam por pensamentos, influenciando os desejos do coração dos indivíduos. Por tantas habilidades, feiticeiros da linha Vamachara, a parte mais negra do Tantra, os procuravam para que se tornassem escravos. Assim podiam desfrutar de seus poderes de forma egoísta. Em suas ações contra os humanos, eles podem enlouquecer as pessoas por conseguirem se conectar com as fraquezas psicológicas de cada um, causando muitas vezes o suicídio. O livro Baital Paschisi narra a história de um Vamachari, feiticeiro tântrico, que pediu para que o rei de Ujjain, conhecido como Vikramaditya, capturasse um Vetala que habitava uma árvore localizada no meio de um campo de cremação. O Baital Paschisi, ou Vetala Panchavinshati, é uma coleção de 25 contos e lendas sobre os Vetalas. Originalmente escrito em sânscrito, uma de suas versões mais antigas é encontrada no 12º livro do Katasaritsagara, Oceano dos Streams of Story, uma obra do século XI baseada em textos antigos. Como conta o livro, a única maneira de capturar um Vetala era conseguir se manter em silêncio. Porém, toda vez que o rei Vikramaditya chamava o Vetala, ele o encantava com uma pequena história, que sempre terminava com um enigma. Se o rei não conseguisse responder a pergunta corretamente, o vampiro aceitava seu cativeiro. Mas se, ao contrário, ele conseguisse dar a resposta, o Vetala se libertava e voltava para sua árvore. Vikramaditya, devido ao seu grande ego, era incapaz de se manter calado. O rei tentou por 24 vezes. No 25º enigma, o Vetala conta a história de um pai e um filho no final de uma grande guerra. Eles encontram, no meio do caos das batalhas, uma princesa e uma rainha. O pai então se casa com essa princesa. Posteriormente, o filho se casa com a rainha. Ambos os casais tiveram filhos. Qual a relação das duas crianças que acabaram de nascer? A pergunta deixou o rei confuso. O Vetala, satisfeito, aceitou o cativeiro. Em seguida, após se tornar um escravo, ele revela o plano do feiticeiro tântrico de assassinar o rei, o decapitando enquanto ele se curvava à deusa. O vampiro sugere que o rei pergunte ao feiticeiro como fazer as reverências, a fim de aproveitar o momento para matá-lo. O Vikramaditya fez o que o Vetala sugeriu e foi abençoado pelo senhor Indra e Devi Kali. O Vetala oferece ao rei a realização de um desejo. Vikram logo deseja que o feiticeiro seja ressuscitado e que tanto sua mente como o coração sejam purificados de todos os pecados. E ainda que o Vetala ajudasse o reinado de Ujjain sempre que fosse preciso. As histórias de Vetala são populares na Índia e foram traduzidas para muitos vernáculos indianos. Existem também algumas traduções em inglês, baseadas em textos sânscritos, em versões hindi, tâmil, bengala e marathi. A versão inglesa mais conhecida é provavelmente a de Richard Francis Burton, que não é, no entanto, uma tradução, mas uma adaptação. Richard Burton foi uma personalidade britânica importante no século XIX. Explorador, aventureiro, escritor e estudioso, ele traduziu sob o risco de ser preso manuais eróticos, entre eles o Kama Sutra. Sua postura vanguardista e interesses intelectuais contribuíram para torná-lo uma figura polêmica na Inglaterra. Em seu livro, ele conta 25 histórias narradas por um Vetala. Segundo Sir Richard Burton, o Vetala é um ser que se prende de cabeça para baixo como os morcegos. Seus olhos são castanhos esverdeados e nunca piscam. Os cabelos, assim como a pele, são marrons.
Eles possuem um corpo magro e cheio de nervuras, como um esqueleto ou um bambu. A movimentação lembra também a de um morcego. Eles se penduram em um galho com a ponta dos dedos. Parece não existir sangue circulando em seu corpo. A pele é fria como gelo e viscosa como a de uma cobra. As lendas dizem que essa pele é tão forte como um ferro, muito difícil de ser ferida. Sua cauda se movimenta de forma frenética. Assim é um Vetala, um Baital. De acordo com os textos hindus, esses espíritos podem ser mandados embora com o uso de mantras cantados com muita concentração, como a súplica Durgamba, Durgamba, Durga, Durgae, Durgamba, Om Namah Shivaya. Quem souber fazer, aproveita e faz e se protege, porque significa Mãe e Pai do Universo, por favor, me salve. Ou ainda, os Vetalas podem ser afastados através de rituais fúnebres. O que você achou sobre esses seres da cultura hindu, que ora parecem vampiros e em outros momentos fantasmas demoníacos? Eu espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever no canal da Fatos Desconhecidos e não esqueça de deixar o seu like. Nos vemos em breve. Até o próximo vídeo.